Evangelho de Jesus Cristo, segundo escrever a João, capítulo de número 20. Glória a Jesus. Glória a Deus. Nós vamos extrair algumas lições deste texto nesta manhã. A proposta é falarmos da ressurreição de Jesus. João capítulo de número 20, os que encontraram digam amém. Diz assim a palavra: na madrugada do primeiro dia da semana, sendo ainda escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro e viu que a pedra fora removida da entrada. Correu ela e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava. Ele lhes disse: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. Os dois correram juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Abaixando-se, viu no chão os lençóis de linho, mas não entrou. Chegou Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis e o lenço que cobria a cabeça de Jesus. O lenço não estava com os lençóis, mas enrolados num lugar à parte. Finalmente entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que ele ressurgisse dentre os mortos. Então os discípulos voltaram para casa. Amém. Glória a Deus. Podemos assentar. Quero nesta manhã louvar ao Senhor pela oportunidade de mais uma vez poder retornar a esta casa de oração para fazer um manuseamento da palavra do Senhor e falar em nome do Senhor. Quero louvar ao Senhor a primórdio por isso. Depois aqui registrar a minha gratidão ao pastor Anderson pelo carinho, pela receptividade e a confiança de permitir que eu fizesse uso deste microfone. É sempre um prazer. Prazer rever também o amigo presbítero Ciro. Deus em Cristo Jesus venha continuar abençoando a sua vida em nome de Jesus. Meu amigo, cantor Eliabe, sempre nos acompanha, irmãos, e é um homem de Deus, é uma voz que Deus tem levantado. Quero louvar ao Senhor e render graças a Deus aqui pela vida do cooperador irmão Luiz, pelo convite que me fizeram. Luiz é um amigo meu, a gente se fala, é uma bênção na minha vida. Deus abençoe a tua vida, servo do Senhor. Todos os irmãos nessa manhã, eu vou insistir para não errar. Eu já vi uns 2, 3 aí falando noite. Que é costume, né, irmão? Então a gente erra, mas eu vou tentar aprender com eles e não falar, não cometer o mesmo equívoco. Bem, irmãos, este texto em que a pressuora nós acabamos de ler é o ápice do cristianismo. Nós só estamos aqui porque este texto está escrito e é real, de fato aconteceu. Então me empreste o seu coração e a sua alma, porque em alguns minutos nós vamos compartilhar algumas lições que me foram reveladas aqui neste texto. Tudo começou há mais de 2000 anos atrás, aproximadamente, na manhã de uma sexta-feira. Um homem é levado sob custódia pelo pretérito romano, pelos guardas romanos e a religião judaica. Ele é acusado de pregar uma falsa doutrina e de se proclamar rei dos judeus. Levado ele sob custódia, ele é colocado diante do Sinédrio, a assembleia, a maior assembleia legislativa daquela época, que dava sentenças de absolvição e de condenação quando o problema era com os judeus. 70 sacerdotes da mais alta patente, conhecedores da lei, vão unanimemente votar acerca da condenação deste homem e vão condená-lo à morte. Porém, não tinham autoridade para tirar a sua vida, mesmo que isto já tivesse sido relatado e já tivesse sido homologado. Eles vão levá-lo a um lugar chamado Fortaleza Antônia, onde o governador romano fazia o império, um homem chamado Pilatos.
A Bíblia Sagrada vai dizer que Pilatos o menospreza a princípio e ele vai sofrer transferências entre Judeia e entre a fortaleza Antônia e vai percorrer um caminho de aproximadamente 3 quilômetros, sendo torturado psicologicamente, que segundo a psicologia é muito pior do que sermos torturados fisicamente. Ele vai ser o opróbrio da sociedade, vai ser escarnecido, vai ser zombado, vai ser humilhado e vai ser torturado na sua alma. A Bíblia vai dizer que todas as transferências não tiveram valia na condenação daquele homem, então ele vai retornar para a fortaleza Antônia até o mesmo Pilatos do princípio. Pilatos vai dizer: vejo que este homem não se defende de nenhuma acusação que lhe é feita, ele é apenas um sonhador com uma visão diferente, é um visionário, um revolucionário. Vamos colocá-lo no tronco, no pátio central e vamos dar um castigo a ele, uma quarentena menos uma, 40 chibatadas, e depois das 40 chibatadas, com certeza ele vai mudar o seu conceito, a sua mentalidade, a sua visão. Então a Bíblia vai dizer que o colocam no tronco para darem 40 chibatadas menos uma, porque eles tiravam uma para dizer que estavam tendo misericórdia e davam apenas 39 chicotadas, de um chicote chamado azorrague, que eram 12 tiras de couro, e cada tira de couro que tinha dentre as 12, na ponta tinha um pedaço de osso, um pedaço de ferro e uma farpa de madeira, de modo que quando se batia com o chicote na pele nua daquele homem que estava sendo castigado, 12 cortes eram feitos a cada chicotada, e depois de 39 chicotadas, ele tinha 468 cortes no seu corpo físico, do pescoço ao tronco. Então, tendo em vista, este homem estava dilacerado e a dor é inimaginável. Só que todos os evangelhos, tanto os evangelhos sinóticos, Mateus, João, Marcos e Lucas, e o evangelho universal de João, vão dizer que como uma ovelha muda, ele foi levado ao matadouro. Todos que deram as chicotadas, tanto os que estavam observando, quanto que estava desferindo, que era o carrasco, quanto o povo que ouvia e via a situação, pensava: ele vai gemer, ele vai sussurrar, ele vai clamar por misericórdia, ele vai dizer que era um sonhador, ele vai mudar de opinião. Mas ele, como uma ovelha muda, foi levado ao matadouro e não abriu a sua boca. Então eu aprendo uma lição com este homem nessa manhã, que ele fechou a boca e se calou para que eu, você e nós pudéssemos abrir a nossa boca aqui hoje. A Bíblia vai dizer que depois de não mudar, aquilo enfureceu ainda mais aos judeus. Pilatos, ainda em uma cartada final, tenta absolver aquele homem da condenação e vai dizer ao povo: ora, nós estamos na Páscoa, porventura a nossa tradição diz que a gente pode libertar um prisioneiro e a gente deve condenar outros. Eu tenho aqui do meu lado um prisioneiro de guerra, um zelotiano, um homem mau, cruel, sanguinário, assassino, chamado Barrabás. Vocês o conhecem. E tenho este outro homem aqui com a acusação de pregar uma falsa doutrina para vocês, e que também se proclama rei dos judeus, mas nunca matou ninguém. Sempre ouvi dizer que este homem fez bem às pessoas, então logo vocês vão querer absolvê-lo, não é verdade? O povo disse: não, não, não. E unanimemente, novamente, assim como no Sinédrio, o povo dizia: libertem Barrabás e crucifiquem a este homem, matem este homem. Então é dada a sentença de morte a este homem. O nome dele é Jesus, você conhece bem. A Bíblia vai dizer que um tronco é colocado sobre as suas costas de 75 quilos, e ele vai percorrer um caminho de aproximadamente 4 quilômetros até o Monte Gólgota, no Calvário, o Monte da Morte. A Bíblia vai revelar que também uma coroa de espinhos é colocada sobre a sua cabeça para representar qual acusação ele estava sofrendo, que era de ser falso rei. E a coroa de espinho não era um espinho comum de uma rosa, não, não, não. Era um espinho que media
aproximadamente 7 centímetros de comprimento. Então, quando colocaram aquela coroa e viram que pelos espinhos de 7 centímetros ela não penetrava e não entrava na cabeça e iria cair ao percorrer o caminho, eles bateram com uma cana na cabeça daquele homem pela coroa de espinhos, e os espinhos penetraram a sua cabeça, invadindo o seu cérebro, e o sangue ecoava pela sua face. Ele vai pegar um madeiro de 75 quilos, vai sair o caminho de 4 quilômetros, sendo torturado, sendo desprezado, sendo afogado psicologicamente nas coisas que fizera, e agora este homem vai ser levado para fora da cidade, porque a tradição dizia que nenhuma pessoa poderia morrer dentro da cidade, porque a morte era sinônimo de maldição. Então, se alguém fosse ser assassinado ou tivesse que morrer, teria que levar essa pessoa para o lado de fora da cidade, porque ninguém poderia morrer dentro da cidade, porque senão deixaria resquícios de maldição. E a Bíblia vai dizer que ele foi para fora da cidade. Então eu aprendo mais uma lição aqui nessa manhã. Ele foi para fora para que nós pudéssemos permanecer do lado de dentro. Ele se fez maldito para que eu e você pudéssemos ser benditos sobre a terra. Ele é colocado lá de fora da cidade. Da tarde de uma sexta-feira, o silêncio é elaborado no céu e na terra. Passa-se o sábado e o dia sabático não tem alegria alguma para os judeus. E no domingo pela manhã, 4 mulheres, a mais conhecida chamada Maria Madalena, pegam bálsamo de mirra, 7 vezes mais caro que azeite de oliva cru, o mais belo e o mais valioso perfume daquela época, para ir ofertar aquele homem, Jesus, no sepulcro. A Bíblia vai dizer que ela sai com 4 mulheres para irem ao mesmo. Só que o que me chama a atenção é que Mateus 27:52 vai dizer que quando ele perece, morre, a Bíblia revela que os judeus se reuniram e disseram: olha, logo a gente já viu este homem pregando várias vezes e dizendo que ele ressurgiria dentre os mortos. Então seus discípulos vão se lembrar dessa mensagem e vão querer levar isso à frente, dizendo que ele ressuscitou. Então vamos fazer o seguinte: vamos contratar 4 soldados romanos, dos mais fortes, com a mais alta patente, e vamos colocá-los na entrada do sepulcro, tendo em vista que estes 4 vão pegar uma pedra e vão colocar a pedra como porta na entrada do sepulcro, e só vai conseguir mover a pedra os 4 homens juntos, usando as suas 4 mãos. Se estes homens não tiverem de forma alguma juntos, eles não vão conseguir remover a pedra. Se tiver 2, não vai conseguir. Se tiver 3, não vai conseguir. Tem que estar justamente os 4 homens. E a Bíblia vai dizer que as mulheres estão indo em 4 mulheres somente. E nós bem sabemos, e isso é uma verdade, que por mais que tente ou queira, 4 mulheres jamais vão conseguir ter a força física de 4 homens. E ainda mais falando de soldados, ou seja, aquelas mulheres saberiam por sua vez que elas não conseguiriam de maneira alguma remover a pedra da entrada do sepulcro. Só que o que me chama a atenção é que mesmo Maria Madalena e as outras 3, sabendo que elas não poderiam remover a pedra, elas continuavam indo para a entrada do sepulcro. E isso é tremendo, porque elas sabiam que não seria possível remover a pedra e entrar. Iriam ter que oferecer a oferta
do lado de fora. Mas mesmo sabendo da improbabilidade de entrarem e de não conseguirem vencer aquele obstáculo, elas queriam continuar. Então eu já tenho uma palavra de Deus para liberar a sua vida, aprendendo com essas mulheres aqui, que quando você dá o primeiro passo em obediência, Deus remove a pedra do sepulcro. Ouvi dois glória a Deus, um aleluia, vou repetir, porque a Bíblia diz que quando elas chegaram no sepulcro, não tinha mais pedra na entrada. Enquanto elas percorriam o trajeto para irem ao sepulcro, o obstáculo, o empecilho e o impedimento foi removido da entrada. Essa manhã eu vim aqui pregar para alguém e lhe dizer que o fato de você estar aqui percorrendo o trajeto vai arrancar empecilhos do teu caminho, vai arrancar obstáculos da tua vida, e aquilo que lhe impede de entrar vai ser removido da entrada e você terá acesso livre. Isso é tremendo, porque o passo que elas deram fez algo acontecer. E observe comigo que isso me chama muito a atenção, pelo simples fato de que quando Jesus ressuscitou, Jesus já não ressuscita mais da mesma matéria que outrora, corpo físico, palpável, dado a fragilidade, dado a concupiscência. Não, isso é tão verdade que a Bíblia diz no mesmo capítulo 20, no seu fim, que quando os discípulos estavam dentro de casa em Cafarnaum, no cenáculo, eles estão com a porta trancada, porque eles estão com medo de alguém invadir, saber quem eles são e matá-los. Aí a Bíblia vai dizer que eles estão desesperados e turbados de medo dentro da casa com porta trancada, quando de repentemente, sem ouvirem barulho de bater na porta, Jesus já está do lado de dentro da casa e diz a eles: paz seja convosco. Então isso significa que Jesus não precisava remover porta para entrar ou sair de qualquer lugar, porque ele poderia se teletransportar e atravessar a parede. Então na hora que ele ressuscita, ele atravessa a parede, não tem necessidade de remover pedra. Só que Jesus é tão Jesus, era para você ter dado glória a Deus nisso. Jesus é tão Jesus, Jesus é tão extraordinariamente extraordinário, que na hora que ele sai, ele dá ordem a dois anjos que estão do lado de fora: removam a pedra da entrada do sepulcro. E parece que eu vejo os anjos dizendo: mas Senhor, porque agora eles sabem quem ele é, Salmo 24, Senhor, não precisas remover a pedra, tu já estás do lado de fora, tu agora não é um mero mortal, tu agora é o Senhor dos exércitos. Para que remover pedra? Aí parece que eu vejo a resposta de Jesus: é porque tem mulheres chegando aí. E eu não quero que elas cheguem e encontrem a porta fechada. Sabe o que isso quer dizer, irmão? Que Jesus deixou a porta aberta. Não tem porta fechada, porque Jesus abriu a porta. Não adianta o homem querer fechar a porta para você, não adianta o homem querer fechar a porta para a tua família, porque Jesus deixou a porta aberta. E nessa manhã eu vim liberar uma palavra: não ficará porta fechada para você, para a tua casa, para a tua família, porque Jesus abriu a porta. Será que você pode levantar uma de suas mãos, tocar no céu pela fé, fazer um barulho que o diabo não gosta de ouvir,
Eu ministro uma autoridade de Deus sobre a tua vida nessa manhã. Agora pega na mão dessa pessoa.